Quarto de Despejo é um livro autobiográfico escrito por Carolina Maria de Jesus e publicado em 1960. A obra relata a vida da autora como catadora de papel na favela do Canindé, em São Paulo. Carolina registra em seu diário as dificuldades enfrentadas pela população pobre, a falta de condições básicas de moradia, alimentação e educação. Ela expõe a realidade cruel da exclusão social, o preconceito racial e as injustiças enfrentadas diariamente. O livro é um retrato contundente da vida nas periferias brasileiras, destacando a força e a resiliência das pessoas que lutam para sobreviver em meio à miséria. A fim de contemplar habilidades escritas e aprofundar-se emocionalmente na literatura, escrevemos uma carta que será apresentada em espanhol. Querida Carolina, me gostaria de demonstrar meu respeito e admiração por tu trabalho. Hijo en el libro, Quarto de Despejo, patrimônio cultural brasileiro que por sua importância e preciosidade deve conservar-se e recordar-se, gritado por gerações, debido a que trata temas delicados. São palavras realistas e sinceras. Tu libro reflexiona sobre o abandono que tiene la sociedad con los habitantes de las afueras, que padecem hambre, violência, discriminação e incluso falta de recursos básicos, água e saneamento básico. En el libro, usted cita el estómago es duele. Todo duele desmayarse para escapar de realidades dolorosas. La vida de las rosas es una cruel realidade. Também mencionas vivo atormentado por la miséria, es cruel con los que son blandos y yo soy blando. Sin embargo, es cierto que tus camaradas e esforços diários te hacen uma mulher forte. Incluso em torno de todo tipo de violência, continuaste com tus valores. E aún em los momentos de debilidade, te levantas e junto com tus hijos siguen avançando la vida, no fui justa contigo. E dejo mi arrependimiento en la vida no haber recebido el reconocimiento que mereces. Pero resulta que su escrita marcó el alma de muchos lectores y les hizo reflexionar sobre de cuestiones sociales. Y Buto es un referente en la literatura brasileira sulera. Con respecto, María Clara Borges y el grupo. A história de Carolina descreve as deficiências do sistema social e econômico do Brasil, além de expor a ineficiência das políticas públicas da época em lidar com as questões de pobreza e desigualdade. A crítica que pode ser feita sobre as políticas públicas retratadas no livro é a falta de investimento em educação, habitação, saúde e assistência social, que resultou em condições de vida extremamente precárias para muitas pessoas, como Carolina e seus vizinhos na favela. A ausência de oportunidades e a falta de recursos levaram à perpetuação do ciclo de pobreza, onde as gerações futuras também enfrentarão as mesmas dificuldades. Além disso, o livro sugere que as políticas públicas frequentemente falhavam na voz e na dignidade das pessoas que estavam em situação de pobreza. Carolina escreveu seu diário como uma tentativa de se fazer ouvida e reconhecida, e isso ressalta como as políticas da época muitas vezes negligenciaram a participação ativa e as experiências daqueles que eram mais vulneráveis. Carolina Maria de Jesus descreve vividamente as condições de vida precárias, a fome constante e a falta de acesso a recursos básicos enfrentados pelos moradores da favela. Através de sua escrita, a autora critica de forma intensa a desigualdade econômica e social, destacando como a pobreza é um ciclo de privações que afeta profundamente a vida daqueles que vivem à margem da sociedade. A crítica à fome no livro não é apenas uma denúncia das privações materiais, mas também a reflexão sobre a injustiça social e a desigualdade. Carolina expõe como a falta de acesso a alimentos adequados era a realidade cotidiana para os moradores da favela, ressaltando como a pobreza extrema impedia que eles atendessem às necessidades básicas. Além disso, a autora critica a insensibilidade da sociedade em relação à fome dos mais pobres.
Ela observou como as pessoas de fora da favela frequentemente ignoravam ou menosprezavam a luta dos moradores contra a fome, contribuindo para a marginalização e a invisibilidade dos mais vulneráveis. O livro também aborda a violência social, com a falta de acesso à educação de qualidade, saúde e moradia digna. Carolina ressalta como a pobreza extrema e a escassez de recursos empurram muitas pessoas para a criminalidade e a violência como única forma de sobrevivência. No entanto, é importante notar que o quarto de despejo não apenas denuncia a violência, mas também dá voz aos moradores das favelas, destacando a sua resiliência, a sua humanidade e a sua capacidade de resistência perante as adversidades. Carolina Maria escreve com empatia e sensibilidade, tornando visíveis vidas que muitas vezes eram ignoradas ou estigmatizadas pela sociedade. A obra é poderosa e critica contundentemente a violência sistêmica e social que afetava a vida dos habitantes das favelas no Brasil na década de 1950. Carolina Maria de Jesus desafia o leitor a confrontar a realidade da violência e da desigualdade, ao mesmo tempo em que celebra a força e a dignidade daqueles que vivem à margem da sociedade. Uma das críticas mais poderosas em relação ao racismo no livro é a forma como Carolina descreve as injustiças e discriminações raciais que enfrentava. Ela relata situações de preconceito e marginalização que se tornam evidentes como o racismo permeia todos os aspectos da vida dos moradores da favela. Isso inclui desde a falta de oportunidades de emprego até o tratamento desejado por parte das autoridades e da sociedade em geral. O livro também critica a segregação racial e a exclusão social, que eram comuns na época, demonstrando como o racismo era uma barreira para o acesso aos serviços básicos, como educação e saúde, além de limitar as perspectivas de vida das pessoas negras na sociedade brasileira.